Vem com eu toda aquela conversa que você acaba cedendo. cedendo um pouco para não perder, né? Eu Porque entendo o que você está falando. Eu também já passei por isso, né? Clientes assim vão existir em todos os cantos, né? Igualmente, eu tive uma cliente, eu faço uma das clientes mais, cliente não, né? Uma compradora minha, mais, ela clientes leigos, né? Tipo assim, eu pedi um bolo, ela pediu um bolo de merengue, quando chegou na casa dela, ela não sabia que merengue que eram claras de ovos, né? E tal. E aí ela devolveu o bolo porque não sabia que merengue é aquilo, mas ela me encomendou o bolo de merengue, né? Então, assim, vão existir clientes de todos os tipos, esses que desvalorizam, né? Mas, assim, cabe a nós a entregar qualidade. É igual uma pessoa, quando eu aprendi isso recentemente. Quando eu tenho alguma consultoria para dar e eu jogo o meu preço sobre a minha consultoria, e aí o cliente vem me pedindo redução, vem me pedindo, olha, com carinho, não sei o quê. Primeira coisa que eu falo é, olha, eu entrego resultados, eu entrego qualidade. Se você quiser, é esse preço, senão eu não vou diminuir, porque o meu preço, eu não discuto o meu preço, né? E assim a gente deve ser sobre os nossos produtos. Por quê? Porque é um produto que você acredita. Quando eu vendo um bolo vamos supor, um bolo para 20 pessoas a R$ 180, é um produto que eu acredito piamente de que ele é muito gostoso, de que ele vai cumprir o papel dele, que é expor uma mesa, de que ele ficar bonito, de que o cliente vai bater foto, que ele vai realmente saborear o bolo, ele não vai passar vergonha. Então, eu acredito tanto no meu produto que eu vou vender aquele meu produto e vou fazer propaganda dele, que ele vale realmente a pena, né? Então, assim, se o cliente vier pedir desconto, infelizmente, eu acredito que essa mentalidade dentro dos grupos de boleiros, até pelo que eu já participei, assim, vem mudando, né? As boleiras realmente não estão mais abrindo tantos descontos, elas fazem promoção por elas mesmas. Mas, tipo assim, o cliente vir com chororô, pelo menos as boleiras que são próximas a mim, que são vocês, né? Na verdade, as meninas das turmas, elas cancelam logo, falam logo que não dá, porque é uma questão de valorização, né? A gente tem que valorizar muito o nosso trabalho. Quem trabalha com bolo sabe que não é fazer tapioca, né? É realmente um trabalho difícil, é árduo, né? Mas com muita perseverança a gente chega lá, tá? E é muito importante a gente ter orgulho do nosso trabalho, é muito importante a gente acreditar no nosso trabalho. A gente só vai conseguir vender, né, o nosso peixe se a gente acreditar. O primeiro passo é acreditar, né? E eu não estou falando aqui de uma filosofia de prosperidade, essas coisas que o pessoal fala na internet, não. Eu estou falando aqui de uma filosofia mesmo de acreditar no seu produto e saber que ele é bom, que você usa coisa boa, que você faz o melhor que você pode, né? É aquilo ali que você sente na pele mesmo, né? E ter orgulho daquilo ali que você produz. Mesmo que você não tenha tantas experiências, meu trabalho de bico não é tão perfeito, o meu espatulado não é tão perfeito, eu acho que meu bolo caseiro não chegou a esse patamar, mas você deve acreditar, inclusive, que você está na escada para conseguir esse sucesso, tá certo? É uma missão difícil, né? Eu tem confesso. situações tão constrangedoras, né, da forma às vezes como é abordado, que você acaba ficando assim estimulado, né? Você não tem nem vontade às vezes de seguir em frente, porque você, Sim, poxa, eu estava tão feliz que eu já cheguei aqui no top, mesmo sem ter tanto conhecimento, né? E um simples assim, detalhe, a pessoa comentário. para baixo, né? Não olhou o produto, não olhou o trabalho que você teve, em questão até de você, às vezes, fazer a entrega, de deixar na porta, facilitar de tudo, com cartão, e, e receber assim, Mas assim, infelizmente, eu também sou igual a você nesse sentido, que às vezes a gente deixa se abalar por uma situação, né? Enquanto tem, assim, 10 falando bem, incentivando, a gente se deixa abalar por um, né? Mas é porque a gente busca tanto um sim, tanto o nosso trabalho é tão exaustivo, que a gente às vezes procura tanto ser reconhecido, que quando uma pessoa no meio da multidão fala uma coisinha, a gente fica meio para baixo. Isso é querer normal, devolver o tá? dinheiro. Eu disse, infelizmente,
eu vou devolver o dinheiro, porque já que não está sendo tão assim, né? É. O que você esperava. Uhum. Mas Gabi, olha, deixa eu te uma coisa. Gabi, deixa eu te falar uma coisa. Assim, se a pessoa quer uma comodidade, uma coisa que a gente estudou, querendo ou não, a gente fez um curso, a gente estudou, a gente assiste vídeo, por uma coisa que a pessoa geralmente não sabe. Muitas pessoas não conseguem reproduzir os bolos que a gente faz. Então, eu sou bem curta e grossa. Tu não pode pagar, pega a farinha, pega o ovo, pega o leite e faz. Entendeu? Eu já fiz isso. A cliente mulher, que tu não tá podendo pagar, tu tu faz o bolo e pronto, canta os parabéns. Vai sair igual, teu filho vai ficar feliz do mesmo jeito. Mas eu cobro tanto e é um bolo diferenciado. Eu sei. Pois é, não pode pagar fácil. É o que eu falei dessa vez. Ela queria um pavê, aquele outro que é a base de manteiga, né? Que é todo decorado com os biscoitinhos do lado. Aí ela mandou foto como queria, se eu tinha uma travessa de vidro para colocar, não sei o quê. E eu disse que não tinha, que eu entregava e a forma e a parte de decoração, ela que tinha que ficar responsável. Então, devido à conversa, eu disse, não, então... Aí, no caso, Gabi... Não tenho como... Aí, no caso, Gabi, nessas lojas vende uns acrílico, entendeu? Não, você pode comprar acrílico, é na faixa de 15, 20 reais. Uhum. Eu compro acrílico. Que parece umas travessas de vidro, só que você inclui o preço no Mas ela não quer de acrílico, produto ela quer de vidro. Tu entende? Então, ela fala assim, ela compra o vidro, você monta e pronto. A gente só pode ir... Eu não dou meus vidros a cliente, não. Eu não dou meus vidros a cliente, não. Se ele quiser, ele pega, atravessa, me entrega, eu faço. A gente só pode ir até onde... a gente só pode ir até onde dá, de fato, né? Você arrodeia, faz de tudo para o cliente. E se você vê que ele está tendo empecilho, né? Você realmente... Alguns clientes nós temos que demitir, né? Alguns clientes a gente tem que demitir, porque são clientes que não fazem bem a gente, que não fazem bem a nossa empresa. Então a gente tira, né? Olha, se ela não quer nas travessas de acrílico, sinto muito, não dá para fazer. E eu nem indico que você pegue uma travessa dela, né, para fazer. Eu nem indico isso, porque não é profissional, tá? Então, eu indico que você vá atrás de travessas de acrílico, monte suas tortas dentro, né? Bata foto para quando o cliente pedir você ter esse material, tá? E assim, hoje o mercado eles nos supre muito bem. Travessas, quantas embalagens para sobremesas a gente tem, né? Aí, antigamente você nem ouvia falar dessas embalagens para sobremesa. Para conseguir era assim um milagre. Hoje em dia a facilidade é muito grande, né? Então assim, a gente investe até certo ponto. E se o cliente não ficar satisfeito, infelizmente a gente demite nosso cliente. A gente tem clientes que tem que ser demitido de fato. Porque senão nem ele anda e nem você anda e ele ainda vai sair falando mal de você, né? É porque fica até na aula, né, do empreendedor, estava falando em questão assim, que a gente tem o ditado e o cliente sempre tem razão, né? Mas que eu discordo. Tem que aprender que não é só ele que tem a razão, também nós temos a razão, né? Hoje em dia, o cliente ele tem muita informação dos direitos deles. E nós também temos muitas informações dos nossos direitos, né? Então, assim, é óbvio que não vai entrar uma guerra entre cliente e o empresário. Não é para acontecer isso. Mas se um cliente, por algum motivo, passar do ponto, é óbvio que a gente vai ter que fazer essa inferência aí para que não venha mais acontecer. Até para não abalar a gente, porque realmente desmotiva. Então, esse tipo de cliente eu tiro logo na certa. Teve clientes meus em época eu já cheguei a bloquear, não quero mais nem contato com ele, porque ele que não me merece, entende? A gente tem que acreditar nisso, tá?
Ele não merece o meu produto porque ele não me respeita e eu não vou ficar prestando esse papel, tá? O Instituto Mix, ele é um curso muito completo, tá? Tanto no sentido teórico, né? Vocês veem através das apostilas e através de nossas aulas, assim também como no sentido empresarial. E vocês têm aí um curso, né, para quem escolheu o GPP ou o GPE, que são dois tipos de gestões que são de ampla importância. Gabi, ainda bem que você viu a questão aí do GPP, e eu noto muito a diferença nos alunos que fazem o GPP ou o GPE, né? Porque não importa, de fato, não importa o profissional ter conhecimento prático. Ah, eu sei fazer um bolo, certo? Mas você sabe vender? Então, se você não sabe vender, eu sinto muito. Você vai ser um eterno, não vai passar de um fazedor de bolo, né? Porque essa é a realidade. E o GPP e o GPE, eles nos ensinam a vender. E como é vender? É ter uma postura profissional, é ter uma postura empresarial, é saber como você vai se comportar no mercado, né? Então, assim, é muito importante a gente estar afogado nesse material e absorver ele o máximo que a gente tem para que a gente se torne um profissional de sucesso. Para que quando a gente quando a gente acabe o curso, a gente tenha feito o ciclo completo do Instituto Mix, né? O Instituto Mix, ele tem essa parte prática, né? E tem a parte teórica que é do material. E sem a parte teórica, você vai acabar o curso e vai falar, não foi o que eu esperava. Por quê? Obviamente, porque aí, quando a gente vai olhar, né, vai ter essa questão, essa falta do interesse empresarial, né? Para a gente ser empreendedor nesse mundo, acho que é uma das coisas mais difíceis que tem. E é preciso a gente estar dentro dessa esfera aí, totalmente envolvido, né? E sempre se atualizando como empresário, como confeiteiro, como boleiro, tá? Todos nós começamos assim. Eu comecei como muitos de vocês, né? Então, assim, eu vejo em muitos de vocês o meu retrato no passado. Tipo, eu me esforçava para fazer um curso, eu não tinha dinheiro para pagar um curso. Para eu pagar uma coisa, assim, era realmente muito difícil. Para eu comprar um bico de confeitar era realmente difícil, né? Mas são processos que a gente tem que entender que são provisórios, né? Que eles vão passar. E aí a gente vai chegar em um tempo que a gente vai começar a criar as nossas próprias receitas, que a gente não vai depender mais de cursos, mas que a gente precisa dessa base. E essa base vocês estão tendo aqui, graças a Deus. Eu faço muita honra de poder estar compartilhando isso com vocês. Mas vamos para a nossa aula. Se a gente for falar aqui de negócio, de casos... Tirar dúvidas do que a gente vê lá nas aulas, né? Porque, assim, ele dá muitas dicas, mas a gente também tem que saber como lidar no nosso dia a dia, né? Sim. Então, nada mais que tirar as dúvidas, né, com você, porque você sabe... Não, eu adoro. Pode ficar à vontade. Principalmente, eu adoro quando os alunos, eles guardam as dúvidas para serem tiradas em sala de aula, porque às vezes é uma dúvida do colega, né? E realmente porque eu vejo, a tua dúvida já foi respondida em outras aulas, né? Em outras aulas não, em outras turmas, né? Então, todo mundo tem essa mesma demanda aí, que é realmente que realmente nos gera dúvidas. Mas vamos aqui para as nossas aulas. Para a gente é justamente a diferença, né? De quem tem um ponto comercial e quando é em casa, né? Não deveria existir esse problema. Vou te dizer por quê. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem um negocinho chamado iFood. E iFood é uma loja virtual. Que você e todo mundo que está dentro do iFood, a maioria das pessoas não tem uma loja física. E elas se comportam empresarialmente, né? O cenário delas é de que elas têm uma loja física, né? Hoje em dia, só quem está se movimentando financeiramente é quem trabalha com entrega, quem trabalha com iFood, né? Os estabelecimentos físicos estão fechados. Então, me prove agora que um estabelecimento físico é mais importante do que um estabelecimento virtual, né? Todos têm o mesmo peso, tá certo? Então, não tem essa de que tem estabelecimento físico
demonstra mais seriedade. Não tem essa. É uma opção. Eu não quero ter estabelecimento físico, eu quero trabalhar só com entrega, eu quero ter o meu ateliêzinho de fazer bolos e receber encomendas e etc. Sim, não, hoje em dia, ninguém é limitado a ter uma loja e ficar pagando aluguel, e ficar pagando funcionário, e ficar pagando... Isso é gasto, isso é custo. Talvez isso um dia nem exista mais, de tanto que a internet ela é precisa hoje em dia. Talvez as lojas, nem sei se um dia vai existir ainda, né? Sei lá, daqui a quantos anos, né? Cada dia mais as pessoas estão comprando coisas pela internet, cada dia mais, é um fato. E esse momento que a gente está passando, a gente tem a prova viva disso. Com certeza. Então, dê um samba na cara dessa mulher, dê um samba nela. Já e dei, já disse. deu, Então, né? já que você mora em Fortaleza, Hã? você compra em Fortaleza. Não, é que ela é de Fortaleza. Ah, grande coisa. Oh, E meu Deus. ela tinha ganho um bolo, né, de Ah, presente. Era bolo simples de maracujá, né, que eu fiz como se fosse uma torta. E ela amou, porque disse que achou bem diferente e tal. E viu, assim, que o sabor era com produtos bons, né? E aquela coisa, assim, bem caseira, não tinha algo artificial que você uhum. compra em vários locais que tem um sabor mais artificial. E ela queria algumas sobremesas, né? Porque ela ia dar um jantar em casa e queria algo mais refinado. E aí eu expliquei para ela que eu poderia até fazer, mas em questão de ter prataria belíssima, eu não teria como, né? Não que ela fosse para as mais chiques, que eu não teria É. como atendê-la. E tem gente que aluga essas pratarias. Mas, Gabi, isso funciona, né? Para já talvez sirva como, vou começar a investir em umas Será pratarias que eu fiz legais, certo, né? né? Você fica Enfim, aquela dúvida, será que eu fiz certo? Será que eu fiz fez errado? certo, fez certo. E a minha imagem, como vai ficar? O que é que ela vai falar, né? Dessa Ela não vai de mim? falar nada. Às Não vezes tem tem gente nem... que vai nas redes sociais e fala, né? não, mas não vai falar nada não, tá? Gente, vamos aqui para nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre um bolozinho super, como é que eu posso dizer? Super vendável, né? Hoje em dia a gente tem um Red Velvet aí como um dos bolos que mais vendem, né? Então todo mundo quer fazer Red Velvet, mas para fazer Red Velvet não é um bolo comum, não é um bolo com adição de corante, né? Apenas isso, não é um bolo só feito disso, mas é um bolo que deve passar por vários outros processos antes de eu dizer que estou vendendo um bolo Red Velvet. Mas antes disso, vamos aplicar aqui algumas ideias sobre umas regrinhas para um bolo perfeito, tá? Isso aqui a gente vai discutir também em futuras aulas, porque sempre é uma coisa que a gente deve ter em mente. O primeiro passo é, uma boa massa de bolo deve ter certo equilíbrio entre os líquidos, as farinhas e os fermentos. Empregue sempre os ingredientes nas dosagens indicadas, só modificando a estrutura da receita em caso que você esteja certo do seu sucesso. Dica: evite passar no seu forno. Pronto, vamos parar por aqui. Então, assim, para eu construir um bolo, eu preciso de alguns ingredientes. Geralmente são farinha, açúcar, leite, ovos, margarina, não é isso? Então, assim, são ingredientes que todos eles juntos, a soma, eu tenho um bolo fofinho, leve, mas eles precisam estar entre equilíbrio. Quando eu falo entre equilíbrio, eu não quero dizer que todos têm que ter a mesma gramatura, mas entre eles deve haver um equilíbrio quimicamente falando, tá? Então, é preciso ter uma quantidade boa de líquido, é preciso ter uma quantidade boa de ovos, né? E para cada um desses ingredientes, ele vai empregar uma qualidade no bolo, tá certo? Felipe, mas o pão de ló não vai líquido, não vai manteiga, tá certo? Mas o pão de ló, ainda assim, ele é um bolo, tá? E muito pelo que pensam, o pão de ló, ele é um bolo clássico, tá certo? Uma coisa que muitos alunos me falam é como tirar o cheiro de ovo do pão de ló. Gente, não tem saída, tá? Não, eu posso afirmar para vocês que pão de ló, o básico, que é o quê? Farinha, ovos e açúcar, ele não tem saída para tirar o cheiro de ovo. A essência de baunilha tira o cheiro de ovo, ele reduz, mas para quem aí é muito sensível, eu posso deixar, porque às vezes os alunos ficam loucos, né? Querendo tirar esse cheiro que sai, principalmente quando você tira do forno, ele sobe logo aquele vapor de ovo, o pão de ló.
mas é preciso a gente saber que os franceses, eles gostam de sentir esse cheiro do ovo, né? A gente não gosta. E muitos dos nossos preparos, a gente não... por exemplo, merengue não é uma coisa tão consumida aqui, mas fora já é um produto muito consumido. Para quem não sabe, o merengue são claras e açúcar, né? E aí, basicamente, há muita clara e o cheiro da clara emana, né? Dependendo da cocção e por aí vai. E aí, o pão de ló, ele é claras, açúcar e farinha. Então, ele vai ressaltar o cheiro da clara, tá? Mas isso não é que está errado, é que é natural do pão de ló. Então, não fiquem desesperados caso vocês façam pão de ló, é que eles tenham um cheiro de ovo. Agora sim, se for um cheiro de ovo que realmente incomoda ao ponto de ele realmente assim gritar o cheiro de ovo, tem alguma coisa errada, que pode ser o ovo esteja velho, por isso eu indico sempre ovos para fazer pão de ló. Ovos em temperatura ambiente e principalmente ovos frescos, que estejam dentro de validade. Evitem comprar ovos de pessoas que não são regularizadas, ou seja, desses vendedores de meio de rua, dessas pessoas que vendem ovos em bicicleta, né? Para fazer pão de ló, comprem de fábricas, de ovos que são higienizados, que têm a validade escrita na embalagem ou no próprio ovo. Porque essas são as formas de reduzir o cheiro do ovo. Outra dica é evitar passar no seu forno produtos corrosivos, pois eles furam metal, permitindo a entrada de ar, que muitas vezes é responsável por encruados e mal assados. Então, assim, todo forno ele serve para fazer bolo, isso é um fato. Mas um forno que esteja furado, um forno que esteja entrando ar dentro dele, em que sua porta não fecha, realmente a gente vai ter um problema aí no seu bolo. 2. O fermento é um composto destinado a dar leveza às massas. Procure sempre que possível misturá-lo com a farinha que será empregada para testar se ele não está velho. Jogue uma pitada em meio de um copo de água. Se não houver reação, o fermento perdeu o seu valor. Tá? Então, toda receita que pede farinha sem fermento e fermento, na hora você mistura os dois e peneira, né, e utiliza. Ou então só mistura e já utiliza. Por que eu falei isso? Porque tem receitas que não há essa necessidade de peneirar a farinha, como há receitas que já é bem interessante que você penere a farinha, tá certo? Outra coisa é sobre o fermento. O fermento químico, ele é o bicarbonato de sódio com outros elementos, né, que vão assegurar que aquele fermento só reaja em contato com o líquido e o calor, tá certo? Então, para você testar se o seu fermento está velho, né, faz muito tempo que você não faz bolo, está enferrujado, pega o fermento, coloca ali na água, né? Se ele borbulhar, significa que ele está em bom estado, você pode utilizar. 3. Observe as expressões misturar, bater, incorporar, envolver, mencionadas nas instruções e siga a risca. Muitos alunos, eles perdem receitas no sentido de perder um bolo, de fazer um bolo dar errado, porque não segue as receitas à risca. Então, antes de fazer um bolo, leia a receita, né? Veja se está tudo ok, se você separou os ingredientes em ordem para não ter. 4. As assadeiras devem ser untadas com manteiga ou margarina, com um Tex, que é um spray apropriado para o fim, e depois polvilhado com farinha, se quiser, antes de receber a mistura para assar. Ou use o próprio desmoldante e não precisa de farinha. Também podem, depois de untadas, ser forradas com papel manteiga. Ao desenformar o bolo, este papel será retirado e a aparência da casca do bolo será mais uniforme. Então, não esquecer de untar o seu bolo, independente se ele seja com um Tex, se seja com um desmoldante caseiro, se seja com margarina e farinha, se seja com só o desmoldante, o importante é untar. Aqui, passo 4. Passo 5. Não encha demasiadamente a forma do bolo, pois se a massa crescer a ponto de escorrer para fora, este perderá a sua beleza e terá o seu bolo modificado muitas vezes. O sabor do seu bolo modificado, ficando encruado. Da mesma maneira, se você colocar pouca massa em recipiente muito grande, o bolo não sairá bom, pois ficará baixo. O ideal é ocupar 2/3 de sua capacidade, dando assim lugar para a massa crescer normalmente. Então, gente, isso aqui é um ponto muito importante
Até que ponto eu encho a minha assadeira, né? Eu sempre calculo 2 dedinhos, né? 2 dedinhos da assadeira para baixo é o ponto é, que eu coloco a minha massa, seja de um mega bolo, seja de um pequeno bolo. É muito importante a gente estar atento disso, tá? Lembrando que eu estou falando aqui de bolos, não estou falando de brownie. Uma vez eu fiz um brownie na sala, eu peguei uma forma retangular, grande, e coloquei o brownie da espessura de um dedo, mais ou menos um dedinho assim, né? O brownie. E aí, quando o aluno chegou em casa, ele pegou uma forma de furo redondo, ou uma forma redonda de furo, e colocou uns 4 dedos de brownie. É outra massa, é outro processo, não deu certo, né? Os brownies, eles têm que ser baixinhos, porque eles têm que ficarem úmidos. Resumindo, o bolo cozinhou e ficou horas no forno, porque ele não dava o ponto. Quando o bolo ficou bom, ele ficou muito seco, porque passou muito tempo no forno. Então, nas salas de aulas, em vídeos, observem as formas que os professores estão usando, a forma que eu estou utilizando, para quando vocês chegarem em casa, vocês fazerem não com a mesma igual, se não tiverem, mas com semelhantes, né? Às vezes essa questão de forma influencia muito. Um bom forno é imprescindível para um bolo. Se o seu fogão tem algum defeito, conserte-o antes de fazer o bolo para evitar fracasso. Evite mexer com a colher quando o bolo já estiver na forma, pois o mesmo poderá ficar mais pesado de um dos lados, crescendo de maneira desigual. Por fim, evite pingos de massa fora da assadeira, ou os mesmos queimarão, impregnando o bolo de fumaça. Tá? Na próxima aula a gente vai... Não tá passando slide, Felipe. Passou não tá agora? Passando... Não, ainda tá na capa. Tu tá falando aí, não tá passando. Pronto, passou. Ah, peraí. Agora eu parei, foi tudo. Passou? Passou. Tá aqui em alguns problemas. Tá na quarta etapa. Vocês estão vendo a foto do bolo Red Velvet? Não. Algum problema aqui, então. Espera aí. Pronto, Felipe, tá aparecendo a foto. Apareceu e sumiu. Está aparecendo agora? Sim. Continua aparecendo agora? Continua. Pronto, tá vendo Red Velvet aí, né? Uhum. Felipe, Tá. quando é em questão assim da farinha de trigo, quando é aquelas que já vem com fermento? Então, eu indico usar as farinhas com fermento para fazer bolos caseiros, tá certo? Os bolos caseiros eu indico usar farinha com fermento. E se você usar sem fermento, você coloca 15 gramas para cada meio quilo de farinha, tá? Para fazer os outros bolos, eu não indico usar farinha com fermento. Por quê? Porque nos outros bolos, eu que vou determinar a quantidade de fermento, porque eu que vou determinar o quanto o meu bolo vai ser fofo. Entenderam? Pronto. É esse ponto que a gente deve chegar, essa compreensão. Um bolo naked cake, ele não pode ser um bolo fofo. Ele tem que ser um bolo estruturado, de uma massa mais pesada. Então, eu tenho que diminuir a quantidade de fermento dele. Então, eu não posso usar uma farinha com fermento. Entende? Então, por isso, eu vou ter que usar uma farinha sem fermento e adicionar a quantidade que pede na receita. Tá certo? É. Pronto, agora a gente vai conhecer aqui o bolo Red Velvet. O bolo conhecido como Red Velvet, veludo vermelho, é indiscutivelmente o bolo mais conhecido e consumido entre os americanos e vem ganhando espaço nas confeitarias de todo o Brasil. Sua cor chamativa e seu recheio delicioso nos levam ao delírio, mas tenham muito cuidado. Por quê? Porque o que é que eu vejo hoje em dia? Eu, inclusive, já vi gente comentando no Instagram, uma pessoa perguntou à criatura assim, o que é esse bolo vermelho? Aí a criatura respondeu, é um bolo com excesso de corante, Red Velvet. Então, Red Velvet absolutamente não tem isso como sua principal característica, tá certo?
Nem todo bolo vermelho com corante é um Red Velvet. Aqui vamos falar de um bolo bem feito e inspirado no tradicional americano, pois ninguém merece comprar um gato por lebre. Então, assim, se você quiser comprar, vender um bolo Red Velvet com uma parcela de clientes que não fazem questão de saber o que é, realmente você pode colocar só o corante vermelho e você vai estar conseguindo vender um bolo falso, né? Mas hoje em dia já se conhece os sabores de Red Velvet. Ele tem um sabor abaunilhado, ele tem um sabor ácido, né? Então, como é que eu vou chegar nesses sabores? É só colocando corante? Não, né? A origem. O bolo veludo vermelho teve sua primeira versão criada no final do século XVIII. Versões mais populares e com o uso de corantes apareceram no ano de 1940 como tendência. Ou seja, gente, no século XVIII, antes da Primeira Guerra Mundial, a gente já tinha aí, que foi 1905, a gente já tinha aí o bolo Red Velvet sendo vendido, tá certo? E aí sendo executado dentro das famílias. O que é que acontecia? A gente não tinha um cacau processado, a gente tinha um cacau mais rústico, que quando ele entrava em contato com o ácido, que é dentro do bolo, já a gente vai conversar sobre esse ácido, ele dava essa tonalidade vermelha. Mas com o tempo, né, foi se aprimorando a indústria, o cacau foi sendo refinado, e essa cor avermelhada do bolo foi perdendo aí o bolo Red Velvet foi perdendo essa cor tradicional vermelha deles. E o que é que fizeram? Os corantes começaram com os corantes industrializados. Mas eu sei também que existem os corantes naturais, né? O vermelho que é retirado da beterraba e etc. Mas esse não é o nosso caso. A gente vai falar agora aqui dos corantes, tá bom? Então no Red Velvet foi começado a introduzir o corante vermelho para buscar, né, aquela receita original do Red Velvet. Voltando aqui ao texto. Existem alguns argumentos que dão o crédito de sua criação para os canadenses, mas as origens da receita original são sempre muito discutidas até hoje. O nome Red Velvet foi dado devido à cor e textura do bolo. O tom avermelhado pode ser obtido por meio da reação química obtida entre os ingredientes ou pela adição da substância colorífica, naturais ou não. A beterraba teve um papel importante na produção do Red Velvet durante a Segunda Guerra Mundial, quando, além de tornar a receita mais viva e doce, também fazia mais nutritiva. O bolo normalmente é montado com diversas camadas e cobertura é igual ao recheio. Alguns fazem a opção de montá-los sem cobertura. Com a massiva e definitiva chegada do Red Velvet no Brasil, todo doce vermelho quer se sentir um veludo real, mas só o mesmo quem possui, pelo menos, algumas das características tradicionais. Então, como a gente vê, não é qualquer bolo vermelho que eu posso dizer que é Red Velvet. Ele precisa, dentro dele, compor algumas coisas que vão transformá-lo, de fato, em Red Velvet. Informações importantes. O bolo Red Velvet pode ser vermelho ou marrom avermelhado, mas antes de se preocupar com a cor, preste atenção nos ingredientes da receita. Você pode colorir a massa por meio de reação química com a água extraída da beterraba, com frutas vermelhas ou com o corante. No caso de usar somente o corante, tome cuidado com o tipo. Sempre prefira um em gel. Fabricante e quantidade que usará. Então, assim, quem for comprar o corante para fazer esse bolo, eu indico comprar aquele corante da marca Mix, que o corante é corante vermelho morango, tá? Morango vermelho, alguma coisa de morango. Tá? Ele não quer dizer que vai trazer o sabor de morango, mas a cor vai ficar um vermelho mais aberto. Tá certo? Deixa eu ver aqui outra coisita. Tem uma massa, não sei, mas é uma massa pronta que não vende em supermercado, vai vender só em lojas próprias para confeitaria ou então na Safra, no Padeirão, que são distribuidores grandes aqui de Fortaleza, que vendem todo tipo de mercadoria para panificação e confeitaria, porém eles não estão em lojas físicas. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Safra, Padeirão, são excelentes eles. Eles vendem produtos muito bons. E eles têm uma mistura para bolo de Red Velvet que ele tem um sabor de frutas vermelhas. E é realmente muito delicioso.
Um dos ingredientes mais utilizados na receita do bolo é o buttermilk, leite de manteiga. Você pode comprar em alguma loja, não é fácil de achar, ou fazer com leite e limão e vinagre. Então, essa receita Red Velvet, a gente precisa de um ácido. Esse ácido, quem vai me dar é o limão ou o vinagre. Quando vocês verem a receita do Red Velvet, eu vou pedir para vocês misturarem o leite da receita com limão, ou o leite da receita com vinagre, ou o leite da receita com um vinho seco, ou o leite da receita com champanhe, ou seja, qualquer insumo que tenha acidez eu consiga trazer para dentro do meu bolo. Para o recheio, eu gosto de usar o cream cheese, que é o que a gente usa nas nossas aulas, né, de Red Velvet no Instituto Mix, é o cream cheese. Mas as variações são diversas, como creme de manteiga, brigadeiro branco, creme de alcaparras, creme de nata e até mesmo de limão ou maracujá, como na torta. Resumindo, todos têm que ser algum creme branco. Para trazer essa originalidade, eu preciso desse recheio e cobertura branca no Red Velvet. Pode ser chantininho, não indico, tá? Muito gorduroso, sabor residual, não expressa uma boa textura na boca, tá? E esse bolo ele tem que ser consumido inteiro. Não é aquele bolo que você consome só uma parte. Ah, professor, mas eu adoro chantininho. Eu acho uma delícia. Tá, mas nem todo mundo tem essa sua mesma opinião. Além do mais, ele ser muito gorduroso. Quem decora bolos com chantininho sabe que o saco fica lambuzado. Imagina aquilo ali na sua boca, né? O chantininho ele é muito bonito, muito bom. É uma cobertura de alta performance. Realmente vale a pena investir, mas para recheio não dá certo. Cuidado com assadeiras e a forma de untar. É preciso ter alguns cuidados antes de colocar a massa para que ela não fique com a coloração muito diferente entre a borda e o seu inferior. Então, assim, para ter uma borda mais bonita do Red Velvet, o pessoal usa muito ou desmoldante ou preenche a lateral da forma com papel manteiga. Uma dica é forrar a assadeira untada com papel manteiga e untar novamente depois, tá? Agora a gente vai aqui falar um pouquinho da nossa massa. Nossa aula está terminando. Eu peço que vocês copiem essa massa e eu vou falar um pouquinho. Mas, na verdade, eu vou enviar esses slides aqui para a turma de vocês, tá certo? Vamos lá. 250 gramas de ovos. Quantos gramas são 250 gramas de ovos? Quantos ovos? A gente está falando de 5 ovos, tá? 350 gramas de açúcar refinado. Quem não tem açúcar refinado, pega o açúcar cristal e refina, né, no liquidificador. 5 gramas de corante vermelho morango, 3 gramas de sal, 100 gramas de manteiga ou margarina, 20 gramas de cacau, 70 gramas de chocolate meio amargo derretido, 5 gramas de fermento em pó, 150 gramas de creme de leite, 50 gramas de vinho branco ou champanhe. Então, vocês veem que é uma massa bem nobre, né? É uma massa realmente gostosa. Vai chocolate derretido dentro da massa, vai creme de leite. Então, é realmente uma massa bem rica. Modo de preparo. Separar as claras e os ovos, né? Bater os... não é para fazer isso. Bater os ovos com açúcar até obter uma mistura leve, clara e fofa. É um processo muito comum aí para quem já trabalha com bolo, bater os ovos e as claras, até os ovos e o açúcar, até obter essa mistura clara e fofa. Adicione o corante, adicionar a manteiga derretida, tá? Outra dica, antes de fazer a receita, leia um modo de preparo também. Aqui a gente já tem aqui uma manteiga derretida. Essa manteiga derretida é para estar derretida, não é para estar fervendo. Então, derrete ela, deixa ali a temperatura quase chegar ao ambiente para você estar colocando dentro do seu bolo sem que ele perca a estrutura. Já com o cacau em pó e o chocolate em barra derretido também. O chocolate em barra pode ser o fracionado, tá? Misturar a farinha já incorporada com o fermento. Primeira coisa que eu disse lá no começo da nossa aula é pegar a farinha e já misturar com o fermento. Misturar o creme de leite com a bebida delicadamente, espalhar, né? Então aqui, ó, pegar o ácido, que pode ser, na receita eu disse o champanhe, mas pode ser vinho seco, pode ser limão, pode ser qualquer tipo de ácido, tá? Comestível, claro.
colocar o leite, misturar o leite com esse ácido e depois acrescentar a massa e misturar. Espalhar essa massa numa forma retangular. Ou não? Oi? Pode bater o leite com o ácido no liquidificador ou misturar na mão? Não, só na mão. Só na mão. Viu? Só na mão. Misturar o Felipe, eu creme. não terminei de anotar a receita. Eu vou enviar pro grupo, tá? Mas é porque quando tu envia, eu não consigo abrir. Eu vou te chamar no Instagram. Tu entra na live. Pois vai, anota aí. Participar da live. Foi no site por isso, eu sigo. Foi você segue agora. É @Ian Rocha Luz. A Rocha, Pronto, Luana? Vai. Pronto. Tá? Se não der para coisar, tu bate print da tela. Tá? E aqui o processo final é misturar o creme de leite com a bebida delicadamente. Essa forma ela vai render uma forma de aro 20, tá? Uma receita é uma forma de aro 20, tá bom? De fundo falso, é? Não, não. Fundo falso não. Fundo normal. Tá. Ok, povo? Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou enviar os slides, espero que tenham gostado da aula e que vocês tentem fazer essa receita reproduzir para ter um sucesso aí antes que a gente volte e gere mais dúvidas. Não esqueçam da prática, façam GPP, façam GPE, tá? Acessem aí o portal do Instituto Mix, Mundo Mix. Oi? Você disse que ia passar essa receita de uma... Só na aula. Só nas nossas em aulas aula? práticas. Só em aulas Tá práticas. certo. Tá? Felipe, uma dica, por favor. Aquelas formas de silicone. Como é que a gente usa? Tem que untar, botar óleo, Olha, manteiga? se não for uma forma de silicone profissional, eu indico você não usar, tá? Se for essas formas compradas em casas freitas, assim, não usem, porque elas ressecam o bolo, não fica legal o bolo, tá bom? Eu não indico. Josi, Felipe, depois tu passa o nome dos fornecedores que tu falou agora há pouco. Padeirão Porque não dá e pra Safra. Padeirão e Safra. Só buscar aí no Google. Padeirão? Padeirão e Safra. Padeirão e Safra. Procurar onde? No Instagram? No Google. Eu acho que o Padeirão tem Instagram, mas Porque, a Safra... Felipe, quando eu ligo meu microfone, eu não consigo escutar nada. Aí... Certo. Tá? Pois, gente, um beijo. Até a próxima semana, tá? E façam aí a receita e me contem os resultados, tá certo? Um beijão. Só quando voltar, né? Oi? As provas. As provas quando voltar. E eu tô acreditando que vocês estão estudando, tá? Então, aí vai botar pra moer. Viu? Estudem bastante. Vocês sabem como são as provas. Quem já fez prova? Já fez prova, Gabi, comigo? Não, só aquela oral mesmo. Pronto. A Lu gostou? Gostou, né? Aquela é melhor. Melhor do que isso. Mas a Luana já fez, não já, Luana? Já. Terror. Pronto, é bom assim. Ótimo, tá? Então estudem porque a gente quer transformar realmente vocês em um profissional de sucesso, tá bom? Pois um beijo e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Beijo, gente. Saudades. Beijo, 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 beijo. Tô morrendo de saudade de todo mundo. Coisas mais lindas. Saudade, 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 saudade de tudinho. Viu? Se cuida. Pra daqui a pouco a gente tá junto. A gente tá se abraçando. A gente tá se encontrando. A gente tá comendo junto. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Aí não sabe o quando. Hoje me bateu uma saudade da Luana, do filho da Luana, da carinha da Marciane, da alegria da Gabi, da carinha da Fernanda, da cadeira da Câmia, do meu professor lindo, maravilhoso. Se cuidem, gente, por favor. Fiquem em casa, se cuidem. Quanta falsidade. Voltar. Até da tua saúde, meus amigos. Eu tô com saudade. Gente, eu tô morrendo. Até do filho da Luana eu tô com saudade.
Ai, meu Não é? Deus, meu Nem Deus. apareceu hoje aí. Gente, se cuidem, por favor, para quando tudo isso passar, a gente poder se encontrar novamente, tá? A gente poder se abraçar, tá? Dani, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco você vai conhecer essa loucura todinha, viu? Turma, todo dia na sala. Gente, Obrigada. beijo. Não vejo a hora de conhecer todo mundo pessoalmente. Glória a Deus, vai dar certo. Em nome de Beijo, Jesus. se cuidem, viu? Ai, sim. Tchau, Beijo. tchau. Tá. Tchau.